Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo. Eu sou o comunicador, pastor André Plummer, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria estar com vocês quando vamos estudar o texto de Atos, capítulo 8, dando sequência ao estudo do livro de Atos. E nós vamos fazer assim, vamos ler e vamos conversando a respeito dos textos, combinado? Então, uma sugestão, dá um pause aí e acompanhe com a sua Bíblia para que a gente possa compreender melhor alguns pontos bastante significativos com referência ao texto de Atos, capítulo 8. Fique conosco, você é muito importante para juntos crescermos no estudo da palavra de Deus. Muito bem, o texto começa assim. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Se nós olharmos no primeiro momento, parece um início vergonhoso para um homem, Paulo, né? Afinal de contas, Paulo se torna o maior escritor de cartas do Novo Testamento, um homem de referência missionário, um homem que se torna para todos nós como sendo alguém realmente ousado no pregar no evangelho de grande eloquência, capaz de persuadir até mesmo governantes, implantou muitas igrejas. Se a gente olhar no primeiro momento, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e da Samaria. É interessante nós observarmos que parece que essa perseguição à igreja em Jerusalém, ela nos parece assim, bom, a igreja cristã agora vai se exterminar, ela não tem mais para onde correr, afinal de contas, começa uma perseguição, mas como se um semeador fosse jogar sementes, assim Deus faz com o seu povo. Ele espalha o seu povo para que aonde esse povo for realocado, ali possa brotar uma nova igreja. É o que acaba acontecendo. A prova disso que aí onde nós estamos, eu neste momento em Canoas, e você aí onde você está nos acompanhando, aí tem uma igreja de Cristo. Aí tem um servo de Deus que fala do evangelho. E de maneira muito especial, esse capítulo 8 nos fala não da atividade propriamente dos apóstolos, mas de um homem que não era apóstolo, alguém que tinha sido dispersado, que leva o evangelho para as outras cidades. E ali acontece, então, no evangelho, aliás, a pregação do evangelho na região de Samaria. Quem são os samaritanos? Diz a Bíblia, já nos evangelhos, que os samaritanos não se davam com os judeus, pois eles, quando retornaram do cativeiro babilônico, eles tinham sido proibidos de ajudar a reconstruir o templo de Salomão e acabaram indo para a cidade de Samaria e lá construir então o seu próprio local de adoração, tá? Então é importante a gente destacar que o texto do capítulo 8 nos mostra que o evangelho ele é para todos os povos. Ninguém deve ficar sem ouvir o santo evangelho. E que todas as pessoas precisam, então, conhecer a este evangelho anunciado não só pelos apóstolos, mas por todos nós. É como se disséssemos hoje, a salvação é para ser anunciada para todos e por todos, não somente pelos pastores na pregação do culto, mas por cada um de nós, aonde Deus nos coloca, ali deve ser, sim, anunciado o santo evangelho. Então, aonde você estiver, é aí que Deus quer que você fale de Jesus. Olhe para um lado, olhe para esse, olhe para esse, para sua frente, ou quem faz parte da sua família. Testemunhe, fale do santo evangelho. E aí nós vamos observar, inclusive na leitura de Atos 8, que nós vamos fazendo, que muitas pessoas são convertidas, são acolhidas pela palavra. Que, na verdade,
a impressão que eu tenho, que as pessoas às vezes têm medo de pregar no evangelho do tipo, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? E na verdade, a gente percebe nitidamente que quem estava conduzindo Filipe era Deus e Espírito Santo. E por que é importante nós destacarmos essas questões? Porque a ação da pregação do evangelho, ela pode até sair por nossa boca, as palavras, mas quem conduz a conversão, a ação no coração de cada uma das pessoas que ouvem a palavra do Senhor é Deus e Espírito Santo. Então, qual que é a minha preocupação e a sua preocupação? A nossa preocupação é falar. Falar daquilo que nós temos visto, dando um bom testemunho daquilo que Deus faz em nossa vida. É o que Filipe acaba fazendo, e aí nós vamos ver na sequência os grandes atos realizados por Filipe durante a sua vida de pregação do Santo Evangelho, tá bom? Lá no versículo 4 diz assim: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava a Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Se a gente olhar no primeiro momento, a igreja de Jerusalém, quando é dispersa, as pessoas quando têm que fugir para preservar a sua vida, a gente poderia dizer, bom, agora ele só tem a falar mal, dizendo, olha, acho que não deu certo o plano de salvação de Jesus. Eu acho que agora Jesus subiu aos céus e nos esqueceu. Pelo contrário, eles, em vez de falarem disso, eles vão e falam daquilo que Jesus fez por toda a humanidade, fazendo uma correlação com o Antigo Testamento, apontando o Evangelho como sendo o cumprimento de todas as promessas proféticas do Antigo Testamento. E quando o Evangelho chega em Samaria, o evangelizador Filipe, ele certamente fala daquilo que ele tinha visto a respeito. Conta, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Eles também conheciam a revelação de Deus. Basta a gente lembrar daquele episódio que Jesus se encontra com a mulher samaritana, em que ela prega o evangelho, e as pessoas, chega um momento que nós vamos dizer, olha, agora nós já enxergamos com os nossos próprios olhos quem é o próprio Cristo, né? Não precisa mais você nos dizer, quer dizer, eles creem agora, eles também podem falar e anunciar o evangelho. E Filipe faz esse papel de levar a pregação para aqueles que não faziam parte ali daquele círculo de Jerusalém. Isso também serve para nós. Nós temos esse convite de Jesus para falar para as outras pessoas que necessariamente não são da nossa congregação. A gente pensa às vezes falar só para as pessoas que já são da nossa igreja, compartilhando a palavra para aquelas pessoas que já estão numa igreja e fazem parte do grupo da fé. Tá? Vejamos. Os espíritos maus gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. E aí diz assim: morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. As pessoas que têm uma mensagem falsa, elas cativam. Inclusive, muitos cristãos hoje em dia estão abandonando a fé porque estão dando ouvidos para aqueles que têm uma falsa mensagem. E este caso aqui nos parece muito idêntico àquilo que nós temos hoje em dia, quando as pessoas dão ouvidos a falsos pregadores, falsos mensageiros que dizem fazer curas, milagres e assim por diante.
E, na verdade, estão ali só para ganhar algum dinheiro em cima das pessoas, ou milhões, né? A gente sabe disso. Tem muitos líderes religiosos que, na verdade, de cristãos não tem nada, são, na verdade, usurpadores, ladrões, não só do bolso, mas também da alma das pessoas. Cuidem a quem vocês vão dar ouvidos quando alguém disser, não, mas aqui tem o poder de Deus. E as pessoas caem nessa conversa. Tem que ter muito cuidado. Só tem um jeito de nós termos paz e salvação. É com o Santo Evangelho anunciado pela palavra, pela Bíblia. Só que a gente sabe que algumas pessoas utilizam a Bíblia, citam alguns versículos, é para enganar as pessoas. Parece que aqui não é muito diferente. Parece-nos que o texto ele nos mostra algumas coisas nesse sentido, que este homem chamado Simão, ele se utilizava de feitiçaria, de enganação e assim por diante, né, para simplesmente tirar vantagem e ter as pessoas sobre o seu poder, sobre a sua força de convencimento, tá? Diz na sequência, eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Exatamente isso que acabei de falar, né? Algumas pessoas vão em algumas igrejas e assim por diante e acabam se sentindo seduzidas por alguns ditos pastores, apóstolos e assim por diante, porque dizem fazer milagres, fazer as pessoas andarem, fazer as pessoas não terem mais dor e assim por diante. Prometem lucros e situações financeiras. Mas o bacana de ver que este homem, Felipe, ele prega o evangelho. E até mesmo Simão se sente atraído pela boa notícia. Ou podemos ainda dizer, até mesmo as pessoas que não são do círculo da fé, ou aqueles que ainda não conhecem o evangelho, agem contra, um exemplo. O evangelho precisa ser pregado para aqueles que praticam feitiçarias, aqueles que praticam religiões que são contra a fé cristã. Essas pessoas também precisam ouvir o evangelho. Porque se elas não ouvirem o evangelho, para onde elas vão? Elas vão para o inferno, meus irmãos. Então está na hora de nós pregarmos, seja oportuno ou não. E este fato aqui de Felipe anunciando em Samaria parece que é sim um bom exemplo para que a gente se espelhe. E não é só a figura do pastor. A gente acha às vezes que sempre tem que ser o pastor, tem que ser o pastor. Não, você, eu e você, aonde nós estivermos. Qual que é a diferença entre o pastor e o chamado leigo dentro da igreja? A diferença é que nós temos a função de pregar o evangelho. O pastor é escolhido para anunciar essa graça, ensinar e capacitar os membros. E os demais também continuam pregando individualmente aonde estiverem. Então, é como se fosse um avião. Qual que é a asa mais importante? A da direita ou da esquerda? Na verdade, as duas são essenciais para que o avião se mantenha. Dentro da igreja não é diferente. Quem é mais importante, o leigo ou o pastor? Os dois são essenciais, mas cada um tem a sua função em específico, ok? Vejamos, mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão creu, olha que interessante. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os costumes, milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo. Depois o Espírito pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles.
eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Isso destaca a importância, aquilo que eu acabei de dizer sobre a importância, digamos assim, de cada um dentro da igreja, né? Neste caso em específico, os apóstolos faziam isso, né? Mostrando a questão da importância do ministério apostólico, propriamente dito, né? E também a função de Filipe. Isso não tornou Filipe menos do que os apóstolos e os apóstolos menos do que Filipe. Não, cada um é extremamente necessário e importante na pregação do evangelho. Até porque no momento que as pessoas acham que um é melhor do que o outro, aí está complicado. Aí se perdeu o sentido da mensagem como sendo mensagem da graça para aquela pessoa que está anunciando. Pois elas vão fazer por interesse próprio. Assim como a gente percebeu que Simão, no final das contas, vendo a ação de Pedro e João, ele vai dizer assim, olha, eu também quero esse negócio aí do Espírito Santo. Como é que eu faço para comprar ele? E aí, a gente vai ver na sequência, o bicho pega para um lado de Simão. Que Deus nos livre disso. Viu Simão que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo, quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. E aí vem uma resposta muito dura de Pedro, mas necessária, para que cada um não se esqueça daquilo que lhe é próprio. Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? E aí? Muitos, infelizmente, ainda hoje acham que podem comprar ou exigir de Deus porque tem posses. E não é assim. O inverso também é verdade. Alguns, digamos, de poucas posses financeiras, acham que podem exigir de Deus, afinal de contas são pobres e assim por diante. E não é assim que funciona. Deus olha aquilo que nós temos no coração e Ele quer o nosso coração. Os bens são presentes dados pelo próprio Deus. Nunca se esqueça disso, tá? Vejamos também. E aí Pedro segue. Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Não é isso que acontece hoje em dia? Muitas pessoas vêm à igreja, parecem bons líderes, mas chega um momento que elas revelam as suas reais intenções, como na verdade mensageiros de Satanás. Assim também naquele contexto. Sim, diz o texto que ele creu, seguia Filipe e chegou um momento que ele achou que podia fazer um negócio, né? Bom, eu tenho dinheiro, então vou comprar esses direitos. E não é assim. A fé é um presente de Deus, dado gratuitamente, para ser vivenciado gratuitamente. E aí sim, pelas ações misericordiosas de Deus, a pessoa acaba, digamos, usando seus bens para continuar pregando o evangelho, para que os outros recebam também gratuitamente, tá? Aí Simão disse a Pedro e a João, por favor, peçam ao Senhor por mim para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho, de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Interessante isso, né? Não é um fato isolado. Bom, então, olha, Filipe está pregando, vamos lá, vamos batizar com o Espírito Santo e aí agora vão embora. Tipo, nós somos os apóstolos
Pedro, em João, nós andamos com o Senhor Jesus, então nós temos mais autoridade. Não. Aqui fica bem claro que cada qual tem a sua função, cada qual prega o evangelho e aos olhos de Deus todos continuam sendo seus servos a serviço da pregação e da expansão do reino de Deus neste mundo e aonde nós estivermos. Diz ali, no caminho eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Tá? Então essa parte aqui, de maneira especial, nos relata de maneira muito carinhosa o ministério de Filipe, esse servo de Deus, anunciando o evangelho em Samaria. E aí vem uma situação que é talvez um dos textos bastante conhecidos e fica marcado essa sequência, né? Essa última parte do capítulo 8 de Atos, porque talvez pela frase entendes o que lês? Exatamente. Nos fala de Filipe pregando o evangelho para o alto funcionário etíope. E nós vamos falar um pouquinho a respeito da Etiópia, né? Só para a gente entender a importância desse encontro de Filipe com esse etíope, inclusive para hoje nós luteranos, né? Tá? Fique atento. Diz o texto aqui na sequência, lá no versículo 26. Já achou aí? Isso aí. Sigamos juntos. Um anjo do Senhor disse a Filipe, apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Deus, o Espírito Santo, dá o caminho para que Filipe siga. Não se diz exatamente no primeiro momento o porquê, e ainda diz o texto, pouca gente passava por aquele caminho. Se a gente olhasse assim, bom, puxa vida, mas Filipe trouxe a mensagem para Samaria e agora vai simplesmente passar por um caminho no deserto? Seria para descansar? Será que é isso que Deus tem reservado para ele? Não, não é bem isso. Deus tem planos. Assim como teve para Filipe naquele contexto, tem para você. Aproveitando, fazendo parênteses, tem coisas na nossa vida que a gente não entende por que nos acontecem. Mas Deus tem cada coisa da nossa vida planificado, está dentro do seu projeto para nós. Isso serve para nós, para que a gente não se desespere, mas que a gente continue vivendo e confiando na graça de Deus. Tá? Filipe se aprontou e foi no caminho, ele viu um eunuco da Etiópia. Voltando, Etiópia é o país, digamos assim, mais antigo do mundo, né? Já tem registro em Gênesis, tem registro em livros históricos como Ilíadas, também é o país que, quando as grandes potências mundiais dividiram o continente africano, foi o país que não houve, ou melhor, não teve alteração em toda a sua geografia. Diz a história que o ser humano mais antigo encontrado, o crânio, foi encontrado na Etiópia. Também nos diz que Etiópia hoje, atualmente tem uma média de 100 milhões de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, você sabe qual que é o país que mais luteranos tem? É a Etiópia. A Etiópia tem em média de 10 milhões de luteranos. Isso mesmo, 10 milhões de pessoas confessam a fé luterana. Então, por isso que eu disse antes, a Etiópia é muito importante, inclusive para nós luteranos, como referência de fé e assim por diante. Claro, é um país que sofreu muito com as guerras, infelizmente, é o país com a temperatura média mais quente do mundo, média de 34 graus, a sua temperatura mediana. Então, é interessante isso, a gente observar. Mas é ali que Deus agiu, por meio de um alto funcionário. Eu não tenho dúvida que depois esse cara voltou para a Etiópia, ele que estava em viagem, voltou para a Etiópia e com certeza falou daquilo que ele havia ouvido por explicação de Filipe. E é importante nós destacarmos que esse alto funcionário ele era um eunuco.
Era um homem que tinha sido sofrido uma mutilação sexual, tinha sido castrado, e, segundo a própria lei de Moisés, ele não poderia fazer parte do povo, digamos, entrar na Assembleia de Deus. Vejamos lá em Deuteronômio 21, versículo 1, diz assim: aquele a quem foram mutilados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Imagina. E aí quando vem e lê no texto de Isaías e fala, lê a respeito do cordeiro, que foi levado mudo, lê a respeito da humilhação de Cristo, ele fica confuso. Mas quem é? De quem está falando? O autor está falando dele mesmo ou de algum outro? E aí, guiado por Deus Espírito Santo, Filipe então pode anunciar o evangelho para este homem. E é interessante, né? Tem uma passagem bíblica que vai dizer que a graça de Deus, até mesmo, digamos assim, a importância do homem ter filhos, sem dúvida, é muito significativa, mas, assim como os eunucos não podem ter filhos, Deus é a sua herança, Deus se agrada, Deus se compadece de todas as pessoas. É maravilhoso isso. Tá? Vejamos aqui na sequência. Vejamos onde nós chegamos. Esse homem era um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Isso é importante a gente se dar conta que muitas pessoas leem a Bíblia, mas elas não têm noção de que ali é a palavra de Deus, pois não creem, apenas leem a Bíblia como sendo um livro histórico. Tem muitos estudiosos que conhecem a Bíblia melhor do que nós cristãos, mas eles não leem com o objetivo de fé, de confiança, apenas como sendo um livro de literatura, para tirar algumas informações históricas. Então, é importante nós destacarmos que precisamos ler e confiar naquilo que está sendo dito. E Filipe tem essa função, junto ao funcionário etíope, de explicar essa mensagem, para quem também possa crer. A mensagem precisa fazer parte para a nossa vida, no nosso cotidiano. Ela não pode ser uma coisa, como se diz, de outro mundo. Não. Deus fala para o povo aqui nessa terra, neste mundo, e quer que o povo aqui creia nas coisas que ele faz, fará e tem reservado para todos nós. Tá? Segue aqui o texto. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? E aí Filipe tem a oportunidade. Paulo vai dizer, deixa eu só confirmar aqui, se não me engano, em
Colossenses 4, só confirmar aqui, mas Paulo vai nos falar alguma coisa relacionada a aproveitarmos as oportunidades. Isso mesmo, nós não podemos perder as oportunidades. Paulo, então, vai nos dizer lá em Colossenses 4, versículo 5, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passa com eles. E aí o versículo 6 diz assim, ó, que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Isso é para nós. Deus quer que a gente aproveite bem o nosso tempo. Não desperdice as oportunidades. Nós não sabemos se a pessoa com quem nós convivermos ainda terá outra oportunidade na vida de ouvir sobre o Evangelho. Você pode sim ser o primeiro ou o último mensageiro dessa pessoa para que ela creia em Cristo e também tenha a vida eterna. Então é muito significativo e importante que nós tenhamos este cuidado com relação à palavra de Deus para que a gente não desperdice as oportunidades que Deus nos concede. Também diz assim, então começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus nos ajude, que todos nós possamos sempre ter na ponta dos nossos lábios, no nosso coração, na nossa mente, essa convicção como este funcionário. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É muito importante que a gente tenha essa confissão de fé nos nossos lábios. E que a gente possa, que Deus nos ajude, que a gente possa, sim, a exemplo de Filipe, pregar este evangelho para todas as pessoas. E as pessoas possam ouvir o evangelho e também dizer, sim, agora eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Não é como aquelas histórias que eu li, que alguém me disse, não, mas agora você me explicou direitinho quem é Jesus. Por isso é tão importante que eu e você, a gente tenha o cuidado de realmente estudar a palavra de Deus, conhecê-la cada vez mais. Independente quem você é. Ah, mas eu não sou pastor. Deus não disse, só os pastores têm que estudar. Só os pastores têm que conhecer a palavra de Deus. Mas ele quer que todo ser humano creia na mensagem. E para isso, nós precisamos suar a camiseta, né? E estudar a palavra. Não é isso que ele diz, vão por todo mundo, preguem o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Para todas as pessoas o ensinar a respeito de Cristo. Mas para que possa ensinar, tem que ter conhecimento. Tem que estudar. E aonde? Não é só em literatura. Mas em literatura pode até nos ajudar a entender algumas coisas. Mas é a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo hoje. Lendo, conversando, estudando a respeito do texto bíblico. Tá? Vejamos. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando ele estava saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. E essa expressão cheio de alegria, né, é muito significativa, porque ela nos remete a nós percebermos que esse cheio de alegria se mostra com a presença de Cristo. Não tem como nós sermos cheios ou felizes se Deus e o Espírito Santo não está do nosso lado, nos acompanhando. E isso nos mostra também que essa alegria plena na nossa vida, que completa todas as coisas em nós, é presente e ação de Deus e Espírito Santo. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar
a Cesareia. E nos diz que Filipe, né, então parece que fica um bom tempo residindo em Cesareia, né, ainda é citado essa presença de Filipe em Atos 21, versículo 1, mas o importante da história é nos mostrar que aonde Deus nos coloca, lá nós precisamos anunciar o Evangelho. O livro de Atos é um livro maravilhoso, uma pena que nem todo mundo lê, a gente acaba gostando de ler outras passagens bíblicas, mas o livro de Atos ele mostra a caminhada da igreja cristã, como Deus tem conduzido, como Deus tem abençoado o seu povo. Eu incentivo você a ler Atos mais vezes. E às vezes, quando nós não entendemos alguma passagem bíblica, precisamos ler de novo, fazer correlações e a gente vai aprendendo, porque Deus, Espírito Santo, nunca deixa ninguém sem entendimento quando essa pessoa busca conhecer ao próprio Cristo. É o próprio Deus que nos abre o entendimento. É Ele que nos capacita a compreendermos o seu grandioso amor. Tá bom, gente? Mas nós vamos ficando por aqui. Nosso estudo fica aqui e no próximo estudo, ali tem um assunto maravilhoso. Isso mesmo. Vai falar sobre a conversão de Saulo, né? Ou como a gente também conhece, Paulo, que se torna um expoente agora na sequência, né? Ele começa a aparecer com mais ênfase. Nós vimos no capítulo 8, quando é citado pela primeira vez no texto bíblico, um homem que perseguia, um homem que apoiou a morte do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão, mas agora, aqui de maneira especial, nós vamos ver como Deus também tem propósitos para aqueles que hoje nos perseguem, hoje rejeitam a palavra de Deus. Mas enfim, eu não vou falar isso é coisa do próximo estudo. Combinado, gente? Então, muito obrigado por sua presença e assista este e outros programas em facebook.com/Rádio da IELB e também no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Baixe este e outros programas em radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência e não esqueça de compartilhar este episódio e compartilhar outras informações, outras programações da Rádio Cristo para Todos, para os seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, compartilhando, divulgando este trabalho tão bacana que é feito pela Rádio Cristo para Todos. Foi um prazer ter estudado este capítulo com você. E o programa Crescendo em Cristo vai ficando por aqui hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, sua família. Um grande e forte abraço e até o próximo programa. Muito obrigado por sua participação.